Muito bem, pessoal, nós vamos falar sobre corpo humano, especificamente sobre a menor parte do corpo humano, que são as células. As células, elas são compostas de três partes principais. A primeira dela é chamada de membrana plasmática, a segunda de citoplasma e a terceira de núcleo. Para ajudar a entender, observe que essa daqui seria uma célula. Aonde será que está a membrana plasmática? Vou cortá-la e você vai descobrir qual é a membrana plasmática. Vamos lá, estou aqui tentando cortar para mostrar para vocês qual é a membrana plasmática. Vamos lá, quase conseguindo. Opa, muito bem. Tirando, ótimo. Então, aqui, esta capazinha é a membrana plasmática. E qual é a função dessa membrana plasmática? É proteger a célula de invasores. Ela também serve para reter a parte líquida da célula, para que assim a célula possa sobreviver. Agora nós vamos conhecer qual é o citoplasma e qual é o núcleo da célula. Estou cortando aqui a célula ao meio. Muito bem, acabei de cortar a célula ao meio. Então nós vamos observar aqui assim, olha, mais ou menos para se ter uma noção. Esse pedacinho todo em volta aqui, deixa eu até fazer aqui uma marquinha para vocês, está vendo aqui, ó? Esse pedacinho aqui é o que nós chamamos de citoplasma. E qual é a função do citoplasma? Entre outras coisas, de reunir os nutrientes, a comida para a célula sobreviver. Então vamos dizer que a parte da alimentação da célula se dá nesse pedaço chamado de citoplasma. Bem, depois do citoplasma, fica aqui quietinho, bonequinha, isso, não seja teimosinha, célula, isso. Aí nós temos essa parte do meio aqui, que aqui não ficou tanto no meio, né? Porque na hora de fazer a bolinha a gente não tem uma dimensão certinha. Mas esse pedacinho aqui do meio, mais escuro, é o núcleo. E o que o núcleo tem de tão importante, professor? O núcleo tem o que nós chamamos de RNA e também o DNA. E o que são essas informações? São as informações importantes que fazem com que a célula saiba qual é o papel dela. Vamos dizer que esse pedacinho aqui de dentro, que é o núcleo, que fica bem no meio, é como se fosse o cérebro da célula. É o que pensa, o que diz para ela o que tem que ser feito, como deve crescer, qual é a função dela. É claro que eu disse que é como se fosse um cérebro, mas não é que é um cérebro igual nós temos, que pensa, que faz conta de matemática, não. Mas vamos dizer que ele é equipado com todas as informações necessárias para que a célula saiba o que tem que fazer. Entre outras coisas, defender o organismo, levar e trazer oxigênio. Também, entre outras coisas, ela serve para fazer com que o cérebro, o coração, o fígado, os rins funcionem. Serve também para fazer com que a nossa pele nos proteja. Então, veja essa parte importante aqui, chamada de núcleo. Então, relembrando, membrana plasmática protege a célula. Cuida para que ela não seja invadida e que a parte líquida não vaze. Citoplasma é onde acontece a parte da elaboração da comida da célula, onde estão os nutrientes, aquilo que vai deixar a célula viva.
E depois o núcleo, que é o pedaço lá do meio da célula, que serve para carregar o RNA e o DNA, que é as informações necessárias para que ela saiba o que fazer. Tá bom? Muito bem, muito obrigado. Tchau, tchau. Fui.